A mim me coube falar sobre o tratamento farmacológico da incontinência urinária. Bem, inicialmente nós devemos dividir a incontinência se deve a uma bexiga hiperativa ou uma incontinência urinária de esforço. A bexiga hiperativa seriam a causa, as contrações involuntárias do detrusor, ou seja, um distúrbio de armazenamento de urina, provocando sintomas já bem conhecidos dos senhores, como urgência, frequência, enurese, urge-incontinência. E existe a incontinência urinária de esforço, que seria causada pela insuficiência esfincteriana ou pela hipermobilidade uretral. Seria uma deficiência no mecanismo de resistência uretral. Bem, como nós vamos tratar inicialmente a bexiga hiperativa, que seria um distúrbio de armazenamento da urina? Existem essas drogas bem conhecidas dos senhores, principalmente os anticolinérgicos, e cada vez se visa mais atingir receptores específicos. Os receptores maiores responsáveis pelas contrações, essas contrações involuntárias, seriam os receptores colinérgicos M3. Nós sabemos que a maioria dos medicamentos disponíveis também atinge os receptores M2, provocando aqueles efeitos indesejáveis de boca seca, constipação, visão turva e tontura. Como segunda linha de tratamento, existem os antidepressivos, principalmente os tricíclicos. Esses antidepressivos tricíclicos agiriam também, teriam uma ação anticolinérgica. Os antagonistas do cálcio, relaxantes musculares, canais de potássio e agonistas beta-adrenérgicos já não fazem parte do armamentário do tratamento da bexiga hiperativa. Como eu não vou falar de todas essas drogas que são bem conhecidas, nós vamos falar dos mecanismos que facilitam a administração dessas medicações. Como são agora os anticolinérgicos de ação prolongada? Como que funcionam? Da seguinte forma: eles possuem uma parte central, uma parede, um polímetro que é osmoticamente ativa. Existe uma parede com a medicação, como por exemplo a tolterodina, e existe uma parede externa. O que acontece então? Acontece que essa medicação ela é absorvida pelo organismo, ela não é degradada no estômago e, com o passar pelo intestino, vai absorvendo água. Essa região central, que é osmoticamente ativa, vai se expandindo e vai empurrando para fora a substância desejada. E essa camada externa, ela é perfurada através de uma tecnologia especial de laser, onde lentamente, uma liberação durante 24 horas, a medicação é absorvida. Então, quais seriam as vantagens dessa formulação de liberação prolongada? Então, uma liberação vagarosa e sustentada por 24 horas, ou seja, vai ter um pico de ação menor, um pico sérico menor, e isso vai diminuir muito os efeitos colaterais, a facilidade de administração, a maior adesão a tratamento, visto que, mesmo nós médicos, quando às vezes precisamos tomar uma medicação de 12 em 12, em 8 em 8 horas, nós não conseguimos. E, como atinge uma menor concentração sérica devido à sua liberação lenta, reduz os efeitos colaterais relacionados à dose, principalmente a boca seca, que é responsável pela desistência, principalmente nos primeiros 6 meses de tratamento, das drogas utilizadas normalmente. Existe um índice de aproximadamente 84% de boca seca anticolinérgicos que são atualmente utilizados, e essa há uma redução bastante significativa quando são usados esses medicamentos de liberação lenta. Nesse caso, nós estamos aqui mostrando uma comparação da tolterodina versus a tolterodina de liberação lenta, que é um antimuscarínico seletivo aos receptores M3,
nós observamos que na regular existe um pico muito rápido e durante as 24 horas as doses não permanecem no organismo. Ao contrário da tolterodina LA, em que existe um pico lento, um pico sérico lento, permanecendo no organismo devido àquele mecanismo já mostrado para vocês, por um maior período de tempo e reduzindo os efeitos colaterais. Bem, existe agora as terapêuticas intravesicais, elas são bastante difundidas, principalmente quando nós não temos resultado com a medicação por via oral. E nós podemos dividir essas medicações onde elas atuam. Por exemplo, a oxibutinina, que atua na via eferente, a oxibutinina intravesical, e a resina ferotoxina ou a capsaicina, que atua na via aferente. Vamos ver isso agora. A oxibutinina via intravesical é principalmente utilizada naquelas pacientes que necessitam de cateterismo intermitente, visto que você iniciar o cateterismo só para a administração de oxibutinina, isso já, a aderência à paciente é muito mais difícil. Então, o que nós observamos com a administração via oral? A via oral vocês observam aquele pico, como acontece com a tolterodina, que não é de liberação lenta. Já a oxibutinina intravesical, a liberação, o pico sérico já é bem mais lento e permanecendo um maior tempo na circulação. A oxibutinina intravesical, então, ela é efetiva e acarreta menos efeitos colaterais que o oral. Por quê? Porque acredita que há uma ação direta da droga na mucosa vesical e a ausência do metabolismo de primeira passagem pelo fígado. Nós sabemos que a administração por via oral produz um metabólico, que é o N-desetioxibutinina, que seria o responsável pelos efeitos colaterais já ditos. As doses de oxibutinina intravesical são empíricas, normalmente são comprimidos que são dissolvidos em 20 a 30 ml de água e são administrados por via intravesical. Como funciona a resina ferotoxina? A resina ferotoxina, ela tem sido falada muito em vários congressos, ela é um agente promissor no tratamento da bexiga hiperativa refratária e, para entendermos, nós precisamos analisar esse gráfico. As vias normais de micção, quando a bexiga está cheia, a fibra aferente à delta avisa o centro pontino e, com isso, por vias eferentes, é o relaxamento do rápido esfíncter e a contração do detrusor. Quando existe uma lesão medular ou mesmo na bexiga hiperativa idiopática, o que acontece? Essas fibras aferentes à delta não são tão importantes e passa a fazer papel importante as fibras aferentes C, que acreditam ser responsáveis, inclusive, na gênese da bexiga hiperativa idiopática. O mecanismo de ação de resina ferotoxina é exatamente inibir essas fibras C. Como? Inicialmente, elas provocam uma excitação através da abertura dos canais de cálcio e por um down regulation dos receptores vaniloides. O que são esses receptores? São receptores que estão localizados, receptores de membrana, localizados nessas fibras C, e é um down regulation, ou seja, uma produção menor dessa substância P e o peptídeo gene relatado à calcitonina, que seriam irritantes vesicais. Há uma dessensibilização em doses mais altas da resina ferotoxina ou capsaicina, pode haver até morte celular. A toxina botulínica é outra droga bastante comentada no momento. E qual seria o mecanismo de ação? Através de injeções intravesicais, vai haver um bloqueio da placa motora, fazendo com que haja uma parada nessas contrações involuntárias, e a toxina botulínica tem a vantagem que vai agir somente no local da injeção.
O inconveniente é o preço. Cada injeção custa aproximadamente $400. Bem, em relação ao tratamento de incontinência urinária de esforço, existe pouca coisa, porque visto que nós sabemos que o tratamento, o gold standard do tratamento da incontinência urinária de esforço é o sling. Mas nós, na literatura, e antigamente eram prescritos, hoje nós chamamos de medicações off-label, que não fazem mais parte do nosso armamentário, do nosso receituário, existem os agonistas alfa-adrenérgicos, que eles atuariam no rabo do esfíncter, que está localizado no meio da uretra, e mais produtos, efeitos colaterais importantes, seja hipertensão arterial, ansiedade, insônia, cefaleia, fraqueza e taquicardia. E os principais seriam a efedrina e a fenilpropanolamina, a norefedrina. Existem os antagonistas beta-adrenérgicos. Esses antagonistas beta-adrenérgicos fariam que houvesse um estímulo dos receptores alfa-adrenérgicos, principalmente localizados no colo vesical, aumentando a sua contração. Um exemplo deles é o uso do propanolol a 10 mg. E nós sabemos que os estrógenos tópicos têm uma grande ação a nível de trato geniturinário, principalmente no epitélio uretral e no subepitélio, onde existe um plexo vascular, aumentando a coaptação. Existe uma análise com 23 trials que mostraram que a eficácia dos estrógenos na incontinência urinária de esforço é de aproximadamente 43%. Então, quando utilizar isso? Se a taxa de cura é tão baixa? Nós utilizamos principalmente nas pacientes que têm vagina seca ou tem uma ardência vaginal e tem um baixo trofismo vaginal. Então nós associamos o estrogênio num protocolo de 2 semanas ininterruptas e seguido por aplicação por 2 vezes por semana. A grande promessa é a duloxetina. O que é a duloxetina? Ela é um inibidor da recaptação da serotonina e da noradrenalina, provocando o quê? O que ela provoca? Ela provoca uma alteração exatamente no núcleo de Onuf, localizado na medula, provocando um aumento da atividade desse rabo do esfíncter. Nós temos estudos de fase 3, ainda não provaram a eficácia dessa droga, mas é um tratamento promissor. Mas quando que eu vou usar essas drogas? Por que o uso da medicação, tratamento conservador, se nós não temos resultados rápidos e existe uma baixa taxa de cura? Principalmente naquelas pacientes multioperadas e que têm medo da cirurgia, que procuram um tratamento menos agressivo, apesar da cirurgia hoje ser minimamente invasiva.